Olá, estudante! Continuando a semana de acolhimento do ciclo 3, quero lembrar que o PET 3 está disponível para download no nosso site estudeemcasa.educação.mg.gov.br. Quem está conosco é a professora Guiomar Coura, da área de linguagens. E nessa aula nós vamos retomar o tema Recursos Linguísticos, Gêneros Literários, que foi necessário para que os alunos pudessem resolver os exercícios do PET 2. Não é isso, professora? Isso mesmo, Bruna. Então vamos retomar aqui, o que nós estudamos nas aulas aí do 9º ano, certo? Então, recursos linguísticos e semióticos, gêneros literários, Foi alguns tópicos, alguns recursos que nós estudamos para estar tratando e resolvendo também algumas questões aí do nosso PET, porque trazia uma música, não é isso? Coloridos, da Kel Smith, muito boa, a letra da música, para nós refletirmos, algumas questões do nosso país, enfim, atividade muito interessante. Então, nós precisamos aí estudar esses recursos, principalmente figuras de linguagem, por se tratar, de uma música que não deixa de ser também um texto literário, de cunho poético. Então, por isso nós estudamos figuras de linguagem. Funções da linguagem também nós estudamos, pensando na função referencial da língua ou denotativa, cujo foco é a mensagem, função expressiva ou emotiva, que tem como foco o emissor, função apelativa ou conativa, que tem foco no receptor, função fática, que tem como foco o canal. Quando eu digo, por exemplo, com vocês, quando nós estamos falando, nas nossas aulas, nós falamos, entendido? Entendeu? Certinho? Isso é uma função fática também para perceber se vocês estão aí, assimilando o que nós estamos falando. E função poética, foco, a forma da mensagem. O foco é a forma da mensagem, é no como dizer, ok? Função metalinguística é aquela em que nós usamos o código para explicar o próprio código. Figuras de linguagem, quais que nós falamos na nossa aula aqui, Metáfora, comparação, personificação, metonímia, hipérbole, que é a figura de linguagem que trata da questão do exagero. Quando eu falo, chorei rios de lágrimas, Bruna? Isso é hipérbole, é exagero. Eufemismo, ironia, Bruna? Quando eu estou pensando uma coisa, mas eu falo outra, Isso é ironia. E paradoxo e antítese, quando eu uso palavras de sentidos diferentes na mesma frase, no mesmo contexto, por exemplo, morte e vida. Isso são ideias diferentes. Lembrado? Agora vamos lá então para os nossos exercícios. Na semana 1, página 3 a 5, leia a letra da música, Coloridos, Kel Smith. Então vamos lá, vamos dar um tempinho para o estudante, senão, aquele que não pegou, Bruna, o PET, já pega o PET aí e vamos resolver os exercícios. Na questão 2, analise os seguintes versos. O mesmo grito numa outra boca minha, uma só voz em 1000 vozes, querendo paz. Qual é a mensagem implícita nesses versos? Retomando, o que é implícito? Implícito é aquilo que não está dado no texto. É diferente de uma informação explícita, que quando você lê o texto, está ali, são as questões de localização. Agora, implícito não, eu preciso pensar um pouco, O que o autor quis dizer, não, O que é o lírico, Porque o que o autor e o eu lírico também são coisas diferentes. Lembrado que os professores sempre falam isso, Não é o que o autor quis dizer. Então vamos lá. O mesmo grito numa outra boca minha, uma só voz em 1000 vozes querendo paz. Qual é a mensagem implícita? Os versos sugerem que diferentes vozes,
inclusive a do eu lírico, fazem o mesmo pedido de paz. Então é isso que não está dado no texto, é isso que sugere, ok? A letra da música. Próxima questão. Na sua opinião, somos um povo colorido? Bom, sabemos que quando, uma questão pede, na sua opinião, é uma opinião, lógico, é pessoal, é o que você pensa. No entanto, para ajudar aqui, vamos lá. Na sua opinião, somos um povo colorido? Sim, pois o povo brasileiro, foi formado a partir da mistura de vários povos, indígenas, portugueses, africanos e outros também que vieram aqui, Bruno, para o nosso país. Nós temos referências, heranças de vários povos na nossa nação. Então, por isso é um povo colorido. O sentido de colorido está aqui também figurado, ok? Qual é o sentido desse colorido? São os vários povos mesmo que está implícito na música aí. No verso, nos dividiram em números e outras rixas. Explica o que o eu lírico quis dizer com essa afirmação. Como somos divididos em números? Vamos prestar atenção nessas questões que traz mais de uma pergunta, ok? Explique o que o eu lírico quis dizer com essa afirmação. É uma coisa. A outra, como somos divididos em números? Vamos lá. O eu lírico sugere as várias divisões que são feitas a partir de pesquisas. Sabemos, Bruna? Por exemplo, o IBGE, que é o Instituto de Pesquisa, também do nosso país, aí ele faz pesquisas para saber como que é, qual que são as características da população, enfim. Então, são várias divisões a partir dessas pesquisas, cor, nível social, nível de escolaridade e outras. Agora, como somos divididos em números? Somos divididos em números por causa das desigualdades e diferenças existentes no nosso país. Então, essas características, elas também sugerem as desigualdades e diferenças no nosso país. Quem foi Salvador Dalí? Porque provavelmente ele foi mencionado na canção. Pesquise e responda no espaço abaixo. Espero que você tenha tido mesmo essa curiosidade de pesquisar, quem foi aí esse autor, Salvador Dalí, quem foi essa personalidade tão importante para o surrealismo. Professor, o que é surrealismo? Bom, sabemos que não é matéria, aí especificamente do 9º ano, mas vamos ajudar você a responder essa questão. Surrealismo é uma corrente de vanguarda, vanguarda europeia, que surgiu lá, no século XX, que são autores e pessoas que, em meio ao modernismo, depois da Revolução Industrial, que nós tivemos muitas modificações no mundo, autores surgiram com novas ideias também, pois o mundo estava mudando, porque vanguarda sugere isso, que são pessoas, é algo que está à frente do seu tempo, Então, o surrealismo é uma corrente de vanguarda na qual está inserido Salvador Dalí, ok? Então, foi um pintor e escritor espanhol pertencente ao grupo da vanguarda artística europeia, o surrealismo, que nós acabamos de falar. Ficou conhecido por suas obras com influências oníricas. E o que é essa palavra oníricas, Ligada ao sonho, à imaginação. E ele mesmo definiu seu processo criativo como crítico paranoico. Foi figura excêntrica, singular e exibicionista. Dalí possuía um estilo único, sendo ousado, vanguardista e libertador. Então, com todas essas características,
por que, né, que o nome dele foi mencionado na música. Salvador Dalí pode ter sido citado na música por ser um vanguardista, por estar além do seu tempo, por almejar a libertação de antigos modelos e por não se importar com a opinião de outras pessoas. Então, ele almejava o quê? A liberdade. Então, com todas as desigualdades e diferenças que existem no nosso país, nós também, né, Bruna, queremos nos libertar. Sim, né? vale a pena pesquisar o trabalho dele, é muito interessante. Exatamente, né? Então, próxima, na semana 2, página 8 a 10. Atividade 1, leia o texto abaixo, Xingu. Atividade 2, o texto lido é, vamos lá, um editorial, uma crônica, um artigo de opinião. Por que que esse texto se encaixa no gênero resenha? Vamos lembrar lá que o texto trata de um filme, não é isso? Pega lá no seu pet, vamos lá, ao sair da sala de cinema. Bruna, você gosta de ler resenha de filme? Gosto muito. Muito, né? Por quê? Porque geralmente as resenhas elas trazem o resumo do filme, mas algo muito importante também, que são aquilo que a pessoa, né, o resenhista, a pessoa que escreve, são as apreciações que aparecem no texto desse resenhista, da pessoa que escreve. Então, antes de comprarmos, né, um livro, por exemplo, tem pessoas também que têm o costume de procurar as resenhas, né, Bruno, do livro. Vai saber se você vai gostar, ter interesse realmente pelo assunto. Exato. É muito interessante. Isso, embora seja a opinião de quem escreve, né, Bruna? Porque às vezes também o gosto pode, né, alterar. pode alterar. Então vamos lá. Então é uma resenha. Esse texto aí, né, Xingu, é uma resenha, porque traz o resumo do filme, né, algumas partes principais e no final faz uma apreciação. Atividade 3. A voz do autor do texto se faz explicitamente presente na frase. Então, quando nós dizemos explicitamente, está claro, né, aquilo que está dado. Então, vamos começar aqui da letra D. Muitas armadilhas foram evitadas. Nós percebemos aí a voz de quem escreve? Percebemos, mas está explícito? Não. Xingu é um filme sobre pessoas, sobre histórias que se entrelaçam. Sugere a voz? Sugere. Sua câmera procura as expressões, os sentimentos. Agora na letra A. Ao sair da sala de cinema, a primeira coisa que me veio à mente foi. Aqui está explícito, nós não temos dúvida que é o autor, o resenhista, é que aparece. Certinho? Atividade 4. No segundo período do texto, o autor, segundo período, na verdade ali, o que ele está querendo dizer? No parágrafo, no segundo parágrafo do seu texto. O autor compara o filme Xingu com outros? Vamos para a opção D. Explica a criação do Parque Nacional do Xingu? Avalia o filme Xingu? Conta a história do filme Xingu. Porque, vamos lá, olha, para o segundo parágrafo. Como todo filme deve ser, foi levado para uma breve viagem que nos apresenta os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando, Leonardo, o desejo de ação e aventura ao entrarem para a expedição de exploração, e aí ele continua a falar sobre o texto. Então ele faz um breve resumo, né, Bruno, que nós acabamos de dizer. A resenha contém o resumo da obra. Atividade 5, no segmento, mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável. Lembrando o valor das conjunções, não é isso? A conjunção mas tem um valor adversativo, mas vale sempre retomar o contexto. Vamos lá no texto então. Segundo parágrafo também, no finalzinho.
abnegação em favor dos índios, mas que acabou por culminar em uma vitória irrevogável. Então, pelo contexto aí, né, qual que é a opção? A compensação de um fato. Então, essa é a opção correta. Próxima, atividade 6. No trecho, a produção como um todo agrada e muito. O termo muito exprime o quê? Lembrando do valor dos advérbios, né? Do sentido. Os advérbios indicam circunstâncias, ok? Nesse caso aqui, olha, agrada e muito está intensificando. Então, é intensidade, ok? Opção correta, letra C. Atividade 7. O adjetivo bela caracteriza, voltando também lá no texto. Tudo parece cooperar para que a bela história seja contada. Então, bela define o quê? Se refere a quê? A história do filme. Atividade 8. Na passagem, enfim, é um filme que vale a pena ser conferido. O que nós também dissemos aqui, né, na nossa aula, que convencer o leitor, porque toda resenha traz uma apreciação. Quem escreve indica o filme ou não, né? Às vezes também aparecem muitas críticas em relação, então parece também não recomendo ou recomendo. Então aqui, ó, convencer o leitor, ok? Identifique os referentes dos termos sublinhados a seguir. Acabou por levá-los a uma dura vida. Esse lo se refere a quem ou a quê? Os irmãos Vilas Boas, Cláudio, Orlando e Leonardo. Próxima. Ao afastar as suas lentes de um possível filme documentário. Se refere a quê? Carl Hamburg, ok? Próxima, semana 3, página 11. Aqui, né, atividade 1, tem uma tirinha também com esse personagem que eu gosto muito também. Bruno, você gosta? Também gosto bastante. Querido amigo de correspondência, me desculpe por não escrever seguidamente. Eu notei que tenho perdido muito tempo assistindo à TV. A partir de agora, eu vou utilizar o meu tempo melhor fazendo coisas como ler livros e escrever cartas. Tenho que terminar agora, porque meu programa favorito vai começar. Seu amigo, Charlie Brown. Então, nas atividades 4 e 5, identifica a ideia introduzida pelo termo destacado, fazendo coisas como ler livros e escrever cartas. Isso aí é uma explicação, ok? Ocorre a omissão de um termo oracional no seguinte período. Quando nós falamos em omissão, nós estamos tratando aqui da elipse. O que é elipse? Lembra quando o seu professor fala sobre sujeito elíptico ou sujeito desinencial? É justamente você, pela frase, né, pelo contexto, pelos verbos, você consegue identificar. Por exemplo, fomos ao cinema. Quem foi ao cinema? Nós fomos ao cinema. Aí, então, no caso, também, né, sujeito elíptico ou sujeito oculto, tem algumas pessoas que colocam também sujeito oculto, ok? Então aqui, ó, eu vi que nós temos um cachorro em casa e eles têm 4. Por que é essa opção, professora? Eu vi que nós temos um cachorro em casa e eu vi que eles têm 4. Então aqui, ó, qual foi a omissão? Eu vi que, ok? Então essa é a nossa opção. Entendido? Aqui as nossas referências. Eu espero que com essa aula, né, vocês tenham sanado algumas dúvidas e o mais importante, que você tenha tido a curiosidade, né, de fazer os exercícios
pesquisar aí sobre aquelas questões, né, que mais surtiram dúvida em você, ok? Então, que você tenha aproveitado bastante a nossa aula de hoje para terminar a correção do seu pet e sanar as dúvidas. Muito obrigada!